A Bíblia diz no Salmo 116, verso 15: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. No dia 17 de julho de 2020, falecia James Inning Parker, um dos teólogos que mais influenciaram os Estados Unidos no final do século XX. Quando o Salmo 116, verso 15 diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos, é aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se renderam ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte dessas pessoas é algo apreciável. No dia, como eu dizia para vocês, no dia 17 de julho de 2020, partiu aos 94 anos, James Inner Parker, um dos grandes teólogos norte-americanos. Em cima da vida de Parker, eu gostaria de apresentar para vocês duas lições que nós podemos tirar sobre a vida de Parker. Primeiro que grandes amizades podem terminar em nome da verdade bíblica. E, em segundo lugar, podemos, se necessário, abandonar a nossa denominação por amar mais Jesus Cristo do que nossos cargos ministeriais. Ok? Então, no decorrer do vídeo, você entenderá essas duas lições que eu estou passando para vocês através da vida de Parker. Eu, por exemplo, saí da minha denominação, que permaneci por mais de 13 anos, por causa da verdade de Deus. E também já perdi algumas amizades pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo. Mas é assim que provamos para nós mesmos, e não para os outros, de que amamos a Cristo acima de tudo. Ok? James Inner Parker, ele nasceu na Inglaterra e foi um teólogo cristão, viveu boa parte no Canadá, a sua origem, portanto, é britânica, e tem uma tradição anglicana calvinista. Ele passou bom tempo da sua vida como professor de teologia na junta de governadores do Regent College, em Vancouver, Canadá. Em British Columbia, também ele lecionou por ali. Ele é considerado como um dos importantes teólogos evangélicos do final do século XX. Faleceu agora aos 17 de julho, aos 94 anos. Parker tem deixado um grande legado teológico escrito, como, por exemplo, variados livros. O que eu poderia destacar em português, por exemplo, Evangelização e Soberania de Deus. Um livro excelente, maravilhoso, que apresenta um quadro de que todo cristão verdadeiro deve se evangelizar. Parker também deixou obras monumentais, como esta aqui, por exemplo, Entre os Gigantes de Deus, que eu já recomendei aqui no canal anteriormente. Ok? Então Parker deixou aí um legado de mais de 35 obras teológicas. Escreveu Caminhando no Poder do Espírito, Entre os Gigantes de Deus, Conhecimento de Deus, Vocábulo de Deus e por aí vai indo. Ok? Então a somatória de outras obras publicadas por Parker somam mais de 3 milhões de livros vendidos. Isso numa era digital, uma era da internet, onde existem muitos e-books. Mesmo assim, Parker conquistou aí mais de 3 milhões de cópias dos seus livros. Parker era um membro da igreja anglicana. E Parker era um membro da igreja anglicana e veio se tornar um pastor e teólogo da denominação.
passou a primeira metade de sua vida na Inglaterra e a segunda metade no Canadá. A sua vida na Inglaterra foi uma vida, na sua adolescência, uma vida simples, porque ele participava de uma família de classe média baixa da Inglaterra. Porém, ele se tornou um dos mais influentes teólogos norte-americanos do século XX. Ao longo dos seus quase 70 anos de escrita e ministério, ele enfatizou a importância de conhecer, orar e se comunicar com Deus Trino. Ele pediu que a igreja cristã levasse a santidade, o arrependimento a sério, andando no Espírito e lutando contra o pecado interno. Ele defendeu a autoridade bíblica, a sua inerrância, e defendeu a causa do catecismo e também do discipulado. Ele reintroduziu algumas gerações de cristãos, ele reintroduziu os puritanos, a quem ele considerava como os introdutores da fé cristã nos Estados Unidos. Ao longo dos seus 70 anos de escrita e ministério, ele enfatizou a importância de conhecer, orar e se comunicar com Deus Trino. Ele pediu que a igreja levasse a sério o arrependimento, andando no Espírito, lutando contra o pecado. Embora estivesse disposto a abordar e se envolver em controvérsias de sua época, ele escreveu o seguinte: gostaria de ser lembrado como alguém que apontou para as pastagens. Ou seja, entre a controvérsia e a bonança, ele preferia muitas vezes a bonança. Na sua infância, a família Parker, que era uma família de classe média baixa, praticava uma fé anglicana nominal, frequentando fielmente a igreja de Sir Catharine nas proximidades da sua casa, mas eram crentes nominais, onde nem para almoçar ou jantar oravam antes das refeições. Em setembro de 1933, aos 7 anos de idade, o jovem Parker foi perseguido por uma pessoa que queria bater nele na escola, e ele, correndo, veio a bater numa van, tendo um grave acidente, e passou aí internado por 3 semanas e 6 meses, longe da sua escola. Na manhã do seu 11º aniversário, em 1937, Parker acordou na esperança de encontrar uma bicicleta esperando por ele, já que era um presente normal entre os jovens ingleses ali daquele período da história de 1930. Mas em vez disso, seus pais lhe deram uma velha e pesada máquina de escrever Oliver em excelente estado. In our society, strength, or at least imagined strength, is applauded. And weakness is thought of as a defect. It means that you've missed the best in life. From the age of 7, I felt weak. I didn't use the word weak in those days to describe how I was feeling about myself, but that is the word that catches the feeling. I can still remember the feelings. Well, this is Parker's testimony to the reality of weakness. I have now reached the point in life where inevitably I am wearing out physically. I can't have many more years to go. And as I'm conscious of wearing out physically, I find myself feeling weak. So I'm back with the theme of weakness because of what has happened to me and what is happening to me now
as an old man whose body is wearing out. My strength is made perfect in your weakness. O seu biógrafo, Alistair McGrath, observa que desse fato aconteceu uma grande lição espiritual. Não foi que Parker pediu, no entanto, provou ser o que era para ele necessário, seu melhor presente e o bem mais precioso da sua infância. Naquele outubro de 1937, Parker fez a transição de escola secundária para o Crypt School, onde se tornou o único aluno da sua turma a se especializar nos clássicos. Por essa escola já havia passado outros cristãos como George Whitefield. Um colega de classe tentou convencer Parker do unitarismo, mas como ele já havia lido obras de C.S. Lewis, como por exemplo The Squire-Lares, ele acabou passando de um mero cristianismo para dosagens mais apologéticas, ainda que não tivesse uma fé salvífica. Parker foi confirmado no C. Catharines aos 14 anos de idade na igreja que os seus pais frequentavam e, consequentemente, ele. Mas ele nunca tinha ouvido falar sobre a conversão ou a fé salvadora. Isso prova que não é porque você nasceu num lar cristão ou mesmo esteve sempre envolvido com cristãos evangélicos ou de linha reformada que necessariamente você seja convertido ou que muitas daquelas pessoas também o sejam. Mas, aos 18 anos, Parker ganhou uma bolsa de estudo na Universidade de Oxford, estudando clássico no Corpus Christi College. Ele chegou a Oxford como um estranho, tímido, um jovem meio pacato e com uma única mala na mão. 3 semanas depois, em 22 de outubro de 1944, portanto, no meio da Segunda Guerra Mundial, Parker participou de um sermão evangelístico de domingo à noite na igreja de St. Aldey. A exposição bíblica deixou Parker entediado, mas no segundo semestre o pastor contou como fez um acampamento e desafiou os cristãos a reconhecerem se de fato conheciam a Jesus Cristo de fato. Após o convite, que terminou com o canto Just I Am, Parker deu a sua vida a Cristo. Ele estava a poucos metros de onde o evangelista do século XVIII, o grande George Whitefield, se convertera em 1735. Em 1944, um clérigo anglicano aposentado, perdendo a sua visão, doou todos os seus livros para a grande biblioteca de Oxford. Mas o que eu temo com esta quantidade aqui de livros aconteceu lá com os livros daquele velho ancião anglicano. Os seus livros foram doados para Oxford, mas eles foram parar num porão, o que provavelmente o fim daqueles livros seria realmente as traças. Mas antes que acontecesse isso, algumas pessoas perguntaram a Parker se interessava ele ler e examinar as obras que estavam ali naquele porão, incluindo os clássicos do século XVI e XVII. Parker logo se deparou com um conjunto sem cortes dos escritos do grande puritano John Owen, puritano do século XVII. E quando ele se deparou com as obras de John Owen, ele disse que devorou todas as obras, todo aquele conteúdo. Mais tarde, Parker escreveu o seguinte: acho que devo mais a John Owen do que qualquer outro teólogo, antigo ou moderno, e tenho certeza que devo mais ao seu livrinho sobre a mortificação do pecado do que qualquer outra coisa que eu tenha escrito.
Então Parker foi grandemente influenciado por John Owen, o puritano, né? Puritano ali do século XVII. O primeiro artigo publicado por Parker foi escrito em 1952 e trazia por título, numa linguagem livre do inglês, O Tratamento Puritano da Justificação pela Fé. Foi o seu primeiro artigo, escrito em 1952. Durante os anos letivos de 1948 a 1949, Parker, com apenas 22 anos, ia todos os domingos à noite para a capela de Westminster, na Inglaterra, para ouvir a pregação de nada mais, nada menos do que o Dr. Lloyd Jones, que naquele momento tinha 50 anos de idade. Parker nunca tinha ouvido esse tipo de pregação, onde chegou a comentar sobre as pregações do pastor Lloyd Jones. Uma força de choque elétrico fazendo com que esta mensagem chegasse aos ouvintes, provando de que Jesus não era um simples homem qualquer, mas que Cristo foi o melhor homem que uma pessoa poderia conhecer, escreveu Parker. Quando os dois homens se conheceram, Parker e Dr. Lloyd Jones iniciaram uma reunião regular para ajudar as pessoas a entender e aplicar as ideias dos puritanos nas suas vidas. Juntamente, eles fundaram a Conferência Puritana e organizaram juntos por quase 2 décadas. Nos 3 anos seguintes, Parker estudou para a ordenação em Oxford e depois fez uma pesquisa de doutorado, onde sua pesquisa havia mais de 400 páginas. Né? E depois ele foi diácono na Igreja da Inglaterra em 1952 e depois se tornou sacerdote da Catedral de Birmingham em 1953. De 1952 a 1954, atuou como curador, pastor associado no Sir Jarney Rerbeny, um subúrbio de Birmingham, enquanto terminava sua dissertação de doutorado sobre o puritano Richard Baxter, na Universidade de Oxford. Ele foi premiado com o prêmio de G.P. Dayton em 1954. No dia 17 de julho de 1954, Parker casou-se com uma mulher galesa, Kitty Mallet, uma jovem enfermeira que ele conhecera após um noivado em Surrey, no final da primavera de 1952. Juntos, eles adotaram 3 filhos, Ruth, Naomi e Martin. Em março de 1958, portanto com 31 anos, Parker publicou seu primeiro livro, Fundamentos e a Palavra de Deus, publicado nos Estados Unidos, uma defesa histórica da posição protestante da autoridade das Escrituras. Em fevereiro de 1977, Parker se reuniu com C.R. Sproul, John Gannister, Norman Geisler e outras feras, né, para uma conferência sobre a autoridade das Escrituras na Califórnia, em fevereiro de 1977. Deste encontro surgiu uma associação sobre a inerrância das Escrituras. Em 1979, James Houston, que era amigo de Parker, convidou ele para ser um dos professores, ingressar na faculdade de Regent em Vancouver, Canadá. Mas nem tudo foi flores. Houve controvérsias e separações na vida de Parker. A vida de Parker não foi isenta de controvérsia doutrinária e ruptura relacional. Em outubro de 1966, durante a Assembleia Nacional dos Evangélicos, Dr. Lloyd Jones fez um apelo aos evangélicos para que deixassem denominações doutrinariamente mistas, como a Igreja da Inglaterra, e em vez disso, que mantivessem comunhão com igrejas evangélicas independentes.
John Stott, que naquela ocasião era vivo, presidia essa sessão, violou as regras não escritas e se opôs publicamente a essa proposta do Dr. Lord Jones. Parker, que não estava nesse evento, mas ficou sabendo através de um telefonema, ele ficou ao lado de John Stott e não ao lado do Dr. Lord Jones. A brecha se tornou uma ruptura total em 1970, quando Parker se uniu a um colega evangélico anglicano, Colin Buchanan, e a 2 anglo-católicos para publicar uma obra chamada Crescendo em União, propostas para a formação de uma igreja unida na Inglaterra. O livro, logicamente, irritou pessoas como o Dr. Lord Jones e foi obrigado a se separar de Parker, retirando-o do conselho do Evangelical Magazine e cancelando a conferência puritana que eles haviam fundado juntos. Em março de 1994, as inclinações ecumênicas de Parker novamente causaram problemas. Ele se juntou a vários evangélicos e católicos romanos para assinar uma declaração conjunta intitulada Evangélicos e Católicos Juntos, com coautoria de Charles Colson. Em uma carta de 1970, Lord Jones escreveu a Parker o seguinte: ao longo dos anos você conheceu não apenas minha admiração pelo seu grande dom de espírito e intelecto, mas também meu profundo respeito por você. Eu esperava que muito antes disso teria produzido um trabalho no Orfeu, tradição, mas você sentiu-se chamado a tornar-se envolvido em assuntos eclesiásticos. Isso para mim é nada menos que uma grande tragédia e uma perda real para a igreja. Lembra quando eu dizia para vocês sobre a verdade do Evangelho? Se necessário, pessoas vão romper com você pela verdade bíblica. Isso já deve ter acontecido com você e aconteceu comigo. E aconteceu também com o Dr. Lord Jones. Teve que terminar uma parceria com Parker justamente por causa do seu ecumenismo. Bem, a terceira dolorosa separação de Parker ocorreu em 2002, quando o sínodo da Diocese Anglicana de New Westminster, em Vancouver, Canadá, autorizou um bispo a prestar um serviço para abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo. Parker estava entre os membros do sínodo que saíram em protesto. Ele explicou o porquê. Porque esta decisão tomada em seu contexto falsifica o Evangelho de Cristo, abandona a autoridade das Escrituras, põe em risco a salvação de outros seres humanos e trai a igreja em seu papel designado por Deus como bastião e baluarte da verdade divina. Parker explicou em sua decisão original ao deixar a igreja anglicana: por muitas décadas eu me pergunto a cada passo do meu caminho teológico, Paulo estaria comigo nisso? O que ele diria se estivesse no meu lugar? Nunca ousei oferecer uma visão de algo que não tivesse boas razões para pensar que ele aprovaria. Lembra quando eu disse para você no começo deste estudo, de que às vezes é necessário você sair da sua denominação por amor ao Evangelho? E é justamente isso que aconteceu com Parker. E deve acontecer com você. Se você ama mais o seu cargo ministerial do que a verdade da palavra de Deus e do seu Deus, você está grandemente equivocado, o que é evangelho genuíno. Mas Parker também foi consultor teológico. Lane Dennis, presidente do Crossway Books, convidou Parker para servir como editor-geral de uma tradução da Bíblia. Parker foi quem sugeriu o nome desta Bíblia, The English Standard Version, ok?
Seus últimos anos foram dedicados a convencer a igreja cristã norte-americana em renovar a sua catequese, que seria a sua instrução na fé cristã. Esse trabalho culminou em um livro chamado Ser Cristão, um catecismo anglicano. O catecismo da Igreja Anglicana da América do Norte. O trabalho final que ele conseguiu concluir nesta vida foi fazer edições verbais finais, enquanto sua esposa lia em voz alta para ele, em sua casa, o rascunho final do seu manuscrito que ele estava produzindo, que pode ser até lançado aqui no Brasil ainda. Em 2015, enquanto ele filmava um pequeno documentário sobre a sua vida, foi feita uma pergunta para ele fora das câmeras, né? E perguntado a ele como ele gostaria de ser lembrado. Ele fez uma pauta de um modo característico de Parker, e antes de responder a qualquer pergunta independente da rotina, ele fez uma pausa de um modo característico de Parker. E antes de responder a qualquer pergunta, independentemente da rotina, ele respondeu o seguinte: ao relembrar a vida que vivi, gostaria de ser lembrado como uma voz que se concentrava na autoridade da Bíblia, na glória de nosso Senhor Jesus Cristo e na maravilha de seu sacrifício e expiação substitutivos pelos nossos pecados. Gostaria de ser lembrado como uma voz que chama o povo cristão à santidade e a desafiar lapsos nos padrões morais cristãos. Gostaria de ser lembrado como alguém que sempre foi cortês na controvérsia, mas com compromisso. Agradeço a Deus pela maneira que Ele me guiou. E espero que você desfrute da mesma liderança que Ele me concedeu e sempre ajudará a todos a realizar as tarefas que Ele define. É assim que eu apreciei servi-lo, ou seja, servir a Deus. Então, de uma maneira resumida, mostramos a vida de Parker, um dos grandes teólogos que influenciaram a teologia norte-americana no final do século XX e no começo do século XXI. Que Deus tenha o seu servo em sua glória e que possamos ainda ser edificados por muitas décadas, se o mundo assim continuar, através da vida de Parker. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.